Olá pessoal de falências e recuperação de empresa. Lei de falências, Lei 11.101 de 2005. Para que serve essa lei? Para que serve a lei falimentar que nós temos no Brasil? Essa lei, ela tem um dos pilares dela é a preservação da empresa, o princípio da preservação da empresa. Portanto, se vocês analisarem em inúmeros dispositivos desta lei, ela retira a figura de empresário, ela separa a figura de empresário da atividade empresarial. Esse é um dos pilares da lei. Portanto, na lei de falências, nós temos situações em que é possível ocorrer a falência da atividade empresarial e, mesmo assim, seguir com outro empresário aquele mesmo ramo. Por exemplo, numa indústria ocorre a falência da pessoa jurídica. Esta pessoa jurídica deixou dívidas. Tá? Ocorrendo o processo, o regular processo, tendo no final a falência desta pessoa jurídica, é possível que outra pessoa jurídica siga esta atividade. Portanto, se analisarem artigos da internet, inúmeros dessas situações, vocês vão verificar que a base dessa lei é o princípio da preservação da empresa. Esse é o princípio básico dessa legislação. Preservar a atividade empresarial e assim continuar os contratos que esta pessoa jurídica tem. Mas, pois bem, para que serve a falência? Para que serve essa falência? A falência serve para dissolver aquela pessoa jurídica ou encerrar as atividades do empresário individual. Então, o processo falimentar, ele serve para isso, para retirar do mercado estas pessoas jurídicas ou estes empresários individuais que não conseguem tocar regularmente ou de uma forma proba o seu empreendimento. Isto é o processo falimentar, uma forma de dissolver a pessoa jurídica. Ou, se for o caso, o empresário individual. Então, esta é a finalidade, a dissolução da pessoa jurídica. Bom, mas é somente pelo processo falimentar que se dissolve a pessoa jurídica? Não. É possível os sócios, em comum acordo, ou mesmo nos casos estipulados no contrato social ou na legislação, nós termos a dissolução desta atividade empresarial. Então, vejam, o processo falimentar, ele é um processo de dissolução compulsória. Portanto, se um determinado empresário ou uma sociedade empresária tem uma quantia considerável de dívida, algum dos seus credores, né, ou outras situações que a lei dispõe também, este credor ou estas pessoas habilitadas vão pedir a falência do devedor. E este devedor precisa ser empresário ou sociedade empresária. Portanto, a falência é a dissolução compulsória de um empresário que possui dívidas. É possível também, esta, portanto, é a primeira possibilidade, a falência no caso de dívida, e ainda uma segunda possibilidade da ocorrência da falência na hipótese de existirem os chamados atos de falência. Isto é, aquele empresário, ele não tem as dívidas ainda, mas ele toma determinadas ações que dão a entender para o mercado de que a sua falência é iminente, de que a sua falência é próxima. Por exemplo, um empresário que vende os seus principais estabelecimentos. Então, uma indústria que tem um estabelecimento em Osório e em Santo Antônio da Patrulha. O seu principal estabelecimento é Osório e Santo Antônio da Patrulha é um simples escritório. A sua matriz principal de produção é Osório, portanto, o principal estabelecimento está em Osório. E este empresário que possui dívidas, ainda não vencidas, ainda não exigíveis, mas ele vende o estabelecimento de Osório e fica só com o de Santo Antônio.
E o estabelecimento de Santo Antônio não é suficiente para pagar as suas dívidas. O que os seus credores podem fazer? Mesmo não tendo vencido a obrigação, os seus credores podem pedir a sua falência. Portanto, vejam, este é um ato de falência. Ele ainda não está devendo, mas esta medida que ele toma, o mercado interpreta que, se ele não é devedor agora, ele será devedor daqui a pouco. E esta situação pode sim ensejar a sua falência. Outro caso, se o empresário abandona o seu estabelecimento. Tem um estabelecimento em Osório, ele simplesmente fecha as portas, ele até possui ativo suficiente para pagar as suas dívidas, mas ele lacrou o estabelecimento e não está mais trabalhando. Deixa lá parado o estabelecimento. Este é um ato de falência. Por mais que ele não esteja em dívida, ele não esteja devendo, algum credor pode sim pedir a sua falência. Bom, vejam então que nós temos duas possibilidades de pedido falimentar. O primeiro deles, havendo dívida, e o segundo, havendo atos de falência. Portanto, esta lei falimentar ela serve para isso, ela serve para retirar do mercado estas pessoas jurídicas, estes empresários que possuem um valor determinado de dívida ou possuam atos de falência. Estas são as duas possibilidades. E falência é a forma de dissolver esta pessoa jurídica ou encerrar as atividades do empresário individual. Portanto, eu aplico a lei de falências e a lei de recuperação de empresas para empresários e para sociedades empresárias. Tá? Isso nós já temos bem claro no próprio artigo 1º da Lei de Falências, a Lei 11.101, dizendo que eu vou aplicar a legislação falimentar, a Lei 11.101, para os casos de empresário e sociedade empresária. Então, pessoas naturais que não desenvolvam atividade empresária, elas não sofrem falência. Elas podem sofrer outros processos definidos no processo civil e no direito civil, mas não o processo falimentar. Portanto, o processo falimentar é a forma de dissolução da sociedade empresária ou das atividades do empresário individual. A pessoa natural que não exerce a empresa, ele não sofre falência. Então, este é o objetivo, este é o cerne da lei falimentar. Tá? Esta, portanto, é a nossa primeira parte quanto à falência. Para que serve esta lei e quem poderá sofrer o processo falimentar e quais as duas hipóteses que eu posso sofrer falência, ou por dívida ou pelos chamados atos de falência.